beiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos. Bom dia, transformadores. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviu a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é muito lindo, né? E ele nos leva de volta ao mar, ao cotidiano, à rotina. Mas não é uma simples repetição, porque é ali, entre as redes vazias, mãos calejadas, os corações ainda confusos, que Jesus ressuscitado aparece pela terceira vez. Sim, terceira vez. Como se estivesse dizendo: eu estou insistindo porque sei que vocês ainda não entenderam tudo, mas eu continuo vindo. E logo no início do texto, João dá um detalhe: Jesus aparece de novo à beira do mar de Tiberíades. E Pedro, inquieto como sempre, toma a frente: eu vou pescar. E os outros vão junto, seguindo Pedro. Mas o que parece só mais uma pescaria é, na verdade, um retrato da nossa alma, quando não sabemos mais o que fazer. Quando a dor, a saudade, a dúvida ou o medo nos empurra de volta para a vida de antes. Pedro voltou a pescar porque talvez pensasse que tudo tinha acabado. E quantas vezes a gente também não faz isso? Volta para o que é confortável, conhecido, nossa zona de conforto, né? Mesmo que isso nem nos preencha mais. Volta para a rotina, para o automático, como se a ressurreição não tivesse nos atingido. Mas veja só, a noite inteira pescando e nada de peixe. Silêncio, redes vazias, frustração. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta viver sem Cristo, por mais que a gente seja experiente, inteligente, por mais que conheçamos o mar, nada frutifica. E então, quando o dia começa a amanhecer, Jesus aparece. Sempre ao amanhecer, porque é na aurora da alma, quando tudo parece ter escurecido, que ele surge na margem. E ele faz uma pergunta simples, que até machuca, né? Mas acolhe também. Moços, tende alguma coisa para comer?
Vocês têm algo para mostrar essa noite que tentaram fazer tudo sozinho? E quando eles dizem não, Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles obedecem. Sim, porque a obediência transforma o nada em abundância. Como disse São José Maria Escrivá, o lago de Tiberíades negava seus peixes à rede de Pedro. Uma noite inteira em vão. Agora, obediente, tornou a lançar a rede e pescaram. Qual foi o resultado? 153 grandes peixes. As redes quase estouram, de tanta bênção. E esse número não é por acaso. Segundo São Jerônimo, ele representa todas as espécies de peixes que eram conhecidas na época. Ou seja, todas as nações. A missão da igreja estava sendo anunciada naquele gesto: pescar o mundo inteiro. E é nesse momento que João, o discípulo amado, diz: é o Senhor. João, ele não reconhece só com os olhos, mas com o coração. Porque quem ama, reconhece. Não precisa de provas. Basta um gesto, uma palavra, uma memória. João o reconhece. Pedro se lança. Esse é o movimento da alma transformada. Reconhece com o amor e responde com a ação. No detalhe mais lindo, quando chegaram à praia, o Senhor já tinha preparado um café da manhã. Uma ternura, um gesto de ternura. Cuidados simples que tocam no fundo da nossa intimidade. E foi ali, na fogueira, ao redor do fogo, que é o mesmo símbolo onde Pedro o havia negado 3 vezes, Cristo ressuscitado está pronto para recomeçar a história. Pronto para curar. Pronto para entregar a missão. E talvez hoje você esteja como os discípulos. Eu não sei, mas talvez sim. Talvez esteja cansado, tentando tudo sozinho, sem frutos, sem reconhecer Jesus à beira da sua história. Mas entenda, ele está ali, esperando. E pergunta com amor: você tem algo para comer? Tipo, está dando certo essa vida do seu jeito? Se a resposta for não, como foi para os discípulos, então escuta a voz dele. Lança a rede onde ele quer mandar. Mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça repetitivo. Porque quando a gente obedece com fé, as redes se enchem, o coração transborda, a alma reconhece. É o Senhor. E Ele não vem para cobrar, vem preparar uma refeição. Vem dizer: vinde comer, alimentar, fortalecer, enviar. E nesse tempo pascal, deixemos então que a presença do ressuscitado transforme as nossas noites vazias em manhãs abundantes. E quando ele aparecer, porque ele vai aparecer, que possamos dizer com o coração em chamas: é o Senhor. Que ele nos conceda a graça da escuta, da obediência, da coragem. E que nunca nos falte a ternura de um Cristo que prepara o pão para os seus. Paz e bem. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome.